O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. E hoje aqui no Cidadão Quem, a gente vai conversar com o grafiteiro e artista visual Éder Muniz. Seja bem-vindo, Éder. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Maravilha ter você aqui com a gente. Primeiro eu quero começar conhecendo um pouco da sua infância. Você é daqui de Salvador mesmo? Onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Eu sou de Salvador, né? Nasci no bairro do Beru. Sim. Né? E depois para Vila Canária, com meus 5 anos de idade. E meus pais são do interior, né? São de um vilarejo chamado Alto dos Santos, que é próximo de Santa Bárbara e Feira de Santana. Sim. Né? Então, do êxodo rural. A minha infância era passar as férias no interior, na Caatinga, né? Brincar com os animais, com os meus tios, que também eram quase da minha idade, montar a cavalo. Então, essa era a minha infância. E qual é a sua estrutura familiar, Éder? Você é filho único? Como é que funciona aí sua família? Não, tenho 2 irmãos, né? O Edson e o Evandro. E eu sou o mais velho. Sim. Então, eu devia ser o exemplo da família. E não é? Modelo, padrão. Não, né? Eu fui muito cobrado por isso, né? Porque tinha aquela expectativa, né? Ainda mais de uma família do interior, né? De se formar em alguma profissão que desse mérito para casa, né? Um doutor e tal. E eu sinalei muito cedo que não ia ser isso. Sim, sim. Meus pais se forçaram muito para eu estudar nas melhores escolas, assim, que eles tinham capacidade de me colocar, né? Que eu estudei no Jesus Cristo, que é uma escola espírita, né? Que precisava de bolsa para poder entrar. Então eles tentaram muito, assim, mas sempre foi vinculado à religião, né? Minha família é católica, e depois eu estudei numa escola batista, depois numa escola espírita, então sempre cristã, né? Doutrinas. E foi no Jesus Cristo que eu fui expulso de lá. Foi expulso do Jesus Cristo. Simbólico, né? Não é? Desse Jesus Cristo eu fui expulso. Porque eu tava pichando a escola, né? Eu tava pichando a escola, eu via muita pichação na rua. E aquilo me encantava, me atraía muito. Eu queria saber o que era aquilo, porque para mim nascia como se fosse um fungo, né? Só aparecia assim. E aí eu comecei a fazer. Comecei a reproduzir o que eu via. Aí notei que tinha uma cultura por trás, que você tinha que criar um alfabeto. Eu comecei a criar meu próprio alfabeto sem ter parcerias. Sim. Que normalmente é um grupo, né? É uma equipe. Eu não tinha isso. Né? Você começou no picho, então, sozinho? Sozinho. Comecei sozinho. E aí eu cheguei, pichei a escola, aí fui expulso. Nessa época eu era obrigado, né? Ir para a igreja também. Eu era coroinha da igreja. E aí eu pichei também a igreja. Meu Deus. Aí eu fui expulso também. E aí minha mãe entrou em desespero, né? Porque as 2 entidades que deviam me educar... A escola e a igreja. A igreja não conseguiram, né? Aí minha mãe abriu mão de mim. E falou, você procura a sua escola, você vai pro médico sozinho, você compra suas roupas. E você tinha quantos anos? Isso eu tinha entre 15 e 16. Sim. E aí era aquela época que você ligava, né, no orelhão mesmo, para poder se inscrever numa escola mais próxima de você. E eram filas imensas e tal, e a linha caía. Aí eu liguei e tal, e consegui uma escola em Cajazeiras 4. Sim. Aí comecei com o Edivaldo Brandão, que é a maior escola de Cajazeiras 4. Aí comecei a frequentar o Edivaldo Brandão, e foi um choque cultural, porque eu vinha sempre de uma escola cristã, evangélica, e chegou lá... todo mundo se vestia como se estivesse naqueles filmes, né, de Hollywood, naquelas escolas, todo mundo street, surfwear, né, skateboard, e eu cheguei vestido como se fosse para um casamento.
Sim. Porque era calça social, sapato social. Era como você estava acostumado a se vestir na outra escola. De botão. O pessoal era mal bullying. Pros 15 anos! Onde é o casamento? Era essa zoação. Aí depois fui me encaixando. Mas foi quando eu descobri realmente a arte de rua. Comecei a ver o movimento de pichação, como funcionava a questão do sketchbook, da troca, né, de sketchbook, de você ver o trabalho de outras pessoas. Né? Aí eu comecei também a apresentar meu trabalho também, a galera pirou e me incentivou para ir para a rua. Né? Foi a primeira vez que eu vi grafite acontecendo. Naquela época não tinha muito acesso ao spray, por ter uma limitação de cores e também de valor, né, que era caro. Então a primeira grafite que eu vi acontecendo na rua foi uma reprodução de Salvador Dalí. Né? Aquela pintação, acho que é de São João ou São Batista, que tem uns elefantes com as pernas longas passando e negando aquilo. Aquilo me pirou. Eu falei, eu quero fazer isso também. Né? Porque até o momento eu só desenhava e não coloria. Você lembra da primeira vez que você saiu para pichar? Foi lá no bairro. Minha mãe, meus pais foram dormir. Eu esperei assistindo televisão até umas 3 da manhã. Eu falei, agora. Agora é o momento. Aí saí e pichei a Ambev. Tinha lá no bairro que era uma empresa grande, né? Mais de 300 metros de empresa, assim, um muro gigante. E pichei e voltei para casa com o coração acelerado. Você lembra dessa sensação de euforia da adrenalina, né? Eu lembro disso, o coração acelera. Tipo, um feito, né, de conseguir fazer e também sem muita consciência, só de fazer. E depois eu fui tomando consciência que aquilo também era um ato político, naturalmente, porque eu estava me fazendo presente no meu bairro, né? Eu fazia parte daquele ambiente. Sim. Eu acho que a grande questão da pichação e a polêmica da pichação, que as pessoas passam batidas, que não compreendem, que não querem compreender, que são mal informadas, é onde o jovem se insere na sociedade. Sim. Né? Que espaço é esse? Aonde é esse espaço? Se você vai na periferia, não tem uma área de lazer. Então, sério, a maioria das periferias o que se resume a uma pracinha, sabe? Que foi reformada agora. Então, o que acontecia antes? Antes as pessoas se reúnem. Eu digo que tem 3 coisas nas periferias: casa de bolo, igreja e bar. Sim. Se você não tá usando o bar e a igreja no final de semana... Onde você tá, né? Onde você tá, velho? Sabe? Porque não tem um órgão de cultura na periferia. Não tem um teatro. É muito raro. É muito raro. Tem um teatro, até um cinema, que é até comercial, mas comercial também não tem. Então, onde é que as famílias se reúnem? Sim. Sabe? A gente sabe, eu sei, que é de propósito, é estratégico que as pessoas fiquem em casa. A frota de ônibus reduz no final de semana. Ou seja, o periférico não pode ter lazer, é só para trabalhar, é só massa de manobra. Então, isso vem com a pichação. Na pichação é essa revolta de ocupar, se fazer presente. Você acha que por si só, essa atitude já é uma atitude política, né? De pichar. Mas como é que vivem os pichadores? Essa é uma pergunta clássica, na verdade, porque cai em outras perguntas, tipo assim, do crime, né? Tipo assim, a pessoa pensa que o pichador vem de outro planeta, né? Que é um alienígena, que não pode ser o pai dele, ou o tio dele, ou o primo, ou o irmão. Eu acho que é a mesma coisa que penso com relação à pessoa que rouba, né? Sim. Que essa pessoa vem de outro planeta, né? Que não tem uma vida comum, que não é um ser humano. Você ligou? Desumaniza. Exatamente. O pichador é um ser humano, ele tem a vida dele, sabe? Hoje em Salvador, com o estudo que eu venho fazendo, né, há 10 anos sobre pichação, há pichadores, né, pai de família, né, já com seus 40 anos, ou 45, chegando para os seus 50, né, e que vivem sua vida normal, e que a atividade, vivem 2 vidas, na verdade, né, essa atividade, às vezes, minha família sabe e ignora, ou sabe ou aconselha que não faça, mas a pessoa faz, porque tem consciência também, né, então, de se posicionar. É o grito, tá ligado? É o grito, é o basta.
né? Mete o louco mesmo, porque a gente não aguenta mais, né? Ver a mentira na televisão o tempo todo, na política mesmo, no governo. Porra, então vou fazer alguma coisa. E a coisa mais expressa que surge efeito é a pichação. Que incomoda. Exato. Incomoda mesmo, e a ideia para incomodar mesmo, né, é a caligrafia marginal. Né? E para mim hoje, na sociedade assim, é a arte mais verdadeira. Que não tem intenção de vender para ninguém, sabe? E a discussão é essa hoje. Se o grafite é legítimo, porque se vendeu, né? Sim. Virou carreira. O grafite virou carreira. O grafite começou com a ideia de ser público. Você acha que o grafite se vendeu? Ah, se vendeu. Se vendeu muito, virou marca, né? Virou marca. E essa discussão ainda não chegou em Salvador. Sim. Né? Porque poucos grafiteiros conseguiram ter sucesso ou viver de grafite, sobreviver. Viver de grafite é difícil em Salvador ainda. Mas em São Paulo isso é discutido há muito tempo, no Rio de Janeiro, outros lugares do país, nos países que já é banal ter uma exposição em galerias, né, de grafite e tal. Então há essa discussão porque muitos grafiteiros alcançaram fama, né, glória e saíram das ruas. Sim. Até para valorizar o trabalho. Porque se tiver na rua em abundância, o mercado não, sabe, cai, né? Mas é também uma forma de ganhar dinheiro com o grafite. Vivo do meu trabalho, faço exposições, viajo com o meu trabalho, faço coleções de roupa, mas eu não saio da rua. Sim. Acho que a chave é essa. Faço trabalho voluntário direto, eu estava no final de linha de Coqueirinho, semana passada, comunidade super pobre, sabe? Eu não saio da rua, porque ali é o alimento, ali é a realidade. Eu podia estar morando em outro país, né? Eu passei um tempo em Nova York, tenho a oportunidade de morar em outro país, e não quero, porque eu vejo o que eu posso atuar de verdade, e ser eu também, é aqui na minha cidade, sabe? Eu sinto que para Vila Canária, Castelo Branco, que são os bairros assim, adjacentes, Cajazeiras toda, São Marcos, Dom Velar, a importância de ter arte na rua para aquela geração, sabe? É basicamente, você pode sonhar também. É de ser referência, né? A gente tem aí o picho e o grafite como artes irmãs, muito parecidas, mas também muito diferentes, né? Aí, só nesse início da nossa conversa já deu para perceber algumas dessas diferenças. E uma diferença muito clara é que uma é aceita nas galerias e hoje, como você já virou marca, já virou uma coisa mais hype, como a gente costuma dizer. E a outra coisa continua na marginalidade, nas ruas, né? Na contravenção ali do movimento. Como é que você enxerga isso e como foi essa sua transição do picho para o grafite? Ó, a gente lançou, né, o livro Liberdade Clandestina, Sim. Rua Salvador, ano passado, que conta a história do grafite, da pichação aqui em Salvador. Que é esse daqui, né? É esse aí. E a diferença básica é na estética, porque o grafite vem da pichação, né? Nos Estados Unidos, que dizem que é a origem do grafite, né, no Harlem, grafite e pichação é a mesma coisa, né? A palavra grafite se abrange para duas coisas. Sim. E no Brasil não, né? Se separou pichação e grafite, né? Criou essas duas vertentes. E o grafiteiro que não tem consciência de que ele vem a parte ancestral do grafite é a pichação, ele não sabe o que está fazendo, né? Então, eu defendo abertamente a pichação, apoio abertamente. Já participei de entrevistas que vieram querer manipular a minha fala e eu sou contra. Sou contra porque é o mesmo que aconteceu com a capoeira. Sim. Sabe? De ser perseguida por um tempo, né? E depois isso virar arte de branco, né? E ser aceita, se ligou? E tá rolando a mesma coisa com grafite também. Quem ganha dinheiro com grafite hoje? Vamos falar de quem ganha dinheiro com grafite hoje? Normalmente são as pessoas do Sul. Quem são as pessoas do Sul? Sabe? Tem que falar isso abertamente, quem ganha dinheiro com grafite. E a maioria da galera é perseguida, né, toma pau. Quando sai com um grafiteiro ou um pichador branco
e o outro negro, a abordagem é diferente. Diferente, sim. Até vai ser diferente pro negro, porque sabe que tem uma pessoa branca com ele, e que é de uma classe diferente, e não é da periferia. Então isso é muito claro, sabe? Quem leva vantagem com as coisas que é popular, que é do povo. Tá aqui o livro que se reúne aí é um apanhado aí de vários grafiteiros, de vários artistas aqui de Salvador. É o trabalho de... Tem alguns que você pode citar aqui pra gente, Éder, que você destaca aqui desse livro? Eu devo falar primeiro que esse livro é um recorte da história de Salvador, da arte de rua de Salvador, porque é muita gente, é muita coisa. Então, isso é só um recorte. E também é um trabalho coletivo também. Sim. Né? Aí envolve muita gente. Só de artistas aí tem 45. Sim. Fora as páginas coletivas para poder incluir mais pessoas. Né? Mas aí tá David Pace, né? que é um dinossauro, né? do grafite Salvador. De Mac, né? De Mac também. Né? Sum. Então aí tem Marcelo Verme. Né, de pessoas mais velhas aos mais atuais. Né, tem essa cronologia no livro. E sem esquecer da pichação. Né, e tem Sinal, aí tem Skank, né, que faleceu logo antes da pandemia, assassinado, né, em ação. Então a gente tem consciência também, né, do risco que corre um grafiteiro, um pichador. Né, você está pichando, você está grafitando de costas, você não sabe o que é que vem. Ainda mais com guerra de facção acontecendo na cidade. As pessoas confundem você com assaltante. É uma coisa muito louca estar na rua. Né? Agora, você falou aí sobre, nos Estados Unidos, o picho e o grafite serem a mesma coisa, inclusive a mesma palavra, né? O grafite já aborda ali o picho também. E aqui no Brasil, não, ter separado. Tem alguma explicação por que isso aconteceu? Por que é picho e grafite coisas separadas, diferentes? Acho que eu vou falar por minha experiência. Sim. Né? Eu acho que basicamente pela estética. Né? O grafite é mais elaborado, de forma, de desenho, de cores. E a pichação é o estudo, né, desse letreiro, né, marginal. E que tem grande personalidade. Né? A pichação de Salvador, o letreiro baiano, o tribalizado, é único no Brasil. Eu digo no mundo também. As pessoas conseguem identificar. O de São Paulo também, o do Rio também, né? Então eu acho que foi aí. Eu creio que em 2014, no governo da Dilma, se passou uma lei que reconhecia grafite como arte e pichação como crime, né? E para mim isso é um retrocesso, né? Porque não sana nenhum problema, pelo contrário, né? Quanto mais você coloca dessa forma, mais crimes vão acontecer. Né, vai dar lugar para o julgamento ser feito na rua. Sim. Né, abre precedentes aí, né? Seríssimos. Sim. Quem é que vai julgar que é grafite ou pichação meia-noite? E eu queria marcar que nós estamos aqui no Sebo das Galáxias, aqui no Cinemeta Glauber Rocha, aqui no centro da cidade, em frente à Praça Castro Alves, e logo aqui do lado tem um prédio que é uma ocupação Marighella, que ele é totalmente pichado, né? E isso se destoa, tem sido inclusive um ponto polêmico aqui na discussão sobre esse espaço aqui no centro da cidade. Por que esse prédio está aí, gente? Mas esse prédio todo pichado, uma ocupação aqui, tá cheio de hotel chique no centro da cidade. Mas o que que... E aí, conversando sobre isso, eu falei, mas o que é que tá errado de estar no centro da cidade, né? É o hotel chique ou é a ocupação? E como que a gente apresenta a nossa cidade, né? A gente está numa parte tão representativa no Pelourinho, um coração de Salvador, onde circula tantos turistas, e como essa cidade é apresentada para os turistas, que vêm muitas vezes atrás exatamente dessas manifestações. E eu acho que o pichador e o grafiteiro, ele anda no meio, descobrindo um pouco e revelando, talvez, pegando esses prédios certos, com a cara de limpo, em branco, e dando cor, dando identidade e trazendo provocações, né? Porque o picho tem essa característica de ser muito mais provocativo, né? O que é que você acha? Eu acho lindo. Eu acho lindo, e o picho na cidade e na escola pública especialmente é o termômetro para você medir
o que está acontecendo naquela escola, naquela periferia, né? Quando a cidade está mais pichada, é sinal... Que ela está viva. Que ela está viva e que tá mais doente também. Sim. Sabe? O picho, para mim, é a linha entre ter ainda uma chance para aquela pessoa ou não ter mais. Ou ela vai avançar, sabe, para uma coisa mais radical. Ela está pedindo um socorro ali. Ali realmente é um grito. Sabe? Daquilo ali ela pode começar a fazer outra atividade criminosa. Sim. Sabe? Então é esse termômetro que as pessoas normalmente não interpretam ou não foram auxiliadas a interpretar isso. Mas há também no picho uma questão da pichação, ela não faz questão de ser compreendida, até porque há todo um vocabulário, um alfabeto usado pelos pichadores, né? Tem muito disso, mas o que está escrito ali? Que mensagem é essa? Faz parte, a mensagem na verdade é esse incômodo? O letreiro, né? A estética é para realmente excluir quem exclui a gente. Para que eu vou incluir você se você me exclui o tempo todo, né? Então há um diálogo com aquela comunidade, com aquele grupo, né? Que sabe ler. Por que eu tenho que aprender a ler o que você me ensinou na escola? Tem que aprender a ler também o que estou te falando, sabe? Eu vi uma certa vez a Macota Baldina falando sobre feitiço. Pô, me chamam de feiticeira. Mas quando eu leio uma bula de remédio, aquilo ali também é um feitiço. Porque está escrito em uma língua que eu não sei ler. Então é um feitiço. Então essa questão, sabe? Que cultura a gente está aberto, humilde, né, a aprender? Sim. Né? E a pichação questiona isso. Normalmente quando acontece o muralismo, o artista se isola no seu tapume e ele constrói a sua obra. O grafite não. O grafite, a cidade não para ele fazer o grafite. A cidade está acontecendo ali. É como você ouvir música, né? Você não para ouvir música. Você está em movimento, a música te acompanha, né? O som te acompanha. E a arte do grafite é isso. Você está passando, você viu o cara pintando, você... Porra! Você voltou, a arte está lá feita, sabe? Ele acompanha o seu dia a dia. Sim. Né? Essa relação com o seu dia a dia. E por que assinar Calangos e não Éder Muniz? Era porque a gente saía de Castelo Branco, Vila Canária, e passava por dentro do primeiro Golf Clube de Salvador, que é o Golf Clube Cajazeiras, que era abandonado nessa época, para chegar até um dos muros que a gente pintava sempre. E aí vinha muitos calangos, né, que são multicoloridos. Você já viu assim, um calango de verde, ou um azul turquesa, amarelo, marrom, né, e anda como se fosse uma cobra, mas se sente ameaçado, ele levanta e corre em duas pernas. E é isso que o grafiteiro sabe? Ele chega rastejando, e ele intima o muro pro proprietário do muro, ele ludibria ali, vai ser uma coisa bonita, vai ser legal pra você não vai pagar nada. Isso é arte. Quando você vê, você tá comendo a comida do cara. Ele já liberou o muro. Até te dá até uma ponta, pega uma cerveja. Mas se a polícia chegar, você corre. Se escaldar, a gente corre. Eu corro, eu não enfrento. Você já correu muito? Já corri muito. Já corri muito. Já sentiu que sua vida ali estava em risco no momento que você estava fazendo sua arte? Já. Eu pintei um painel e foi coberto com letreiro político. Aí eu passei lá para poder me protestar, colocando respeite à arte de rua, nananã. E aí o cabo de turma apareceu na hora que eu estava fazendo, e ele saiu do carro, ele já veio dando um soco já. E aí, como eu não ando sozinho, já recebi assim, já agarrei ele, e ele me agarrou também, ficou os dois assim, travados. Aí o trânsito parou, o pessoal gostou da cena. O trânsito parou, ele tinha o cara que estava dirigindo o carro, mas o carro era tão velho, uma pampa, que o cara não conseguia abrir a porta para ajudar ele. Nossa! E aí os dois gritavam, você cobriu meu trabalho, eu falei, você que cobriu o meu primeiro, e parecia uma coisa com direita e esquerda. Sim, bem representativo. E aí eu sei que eu gritei, socorro, socorro! Sim. Aí a galera aí olhou assim, larga o menino! Aí ele me largou, eu saí correndo e tal. Então já rolou situações de perigo, sim. Já fui preso pintando em Itapuã.
Fui conduzido, tive que pintar de novo o trabalho que nem tinha acabado ainda, estava quase acabando. Teve que cobrir. Tive que cobrir. Você relatou agora esse episódio, né, da briga ali que parecia direita e esquerda se degladiando, mas eu voltei imediatamente para a sua fala lá da lei no governo Dilma que separou o picho do grafite, né, que legalizou ali o grafite, e é um governo de esquerda. Então, já que estamos no ano político, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né, sobre onde uma arte subversiva como o picho, como o grafite, que deveria ser, né, que em alguns lugares ainda tem esse compromisso com essa ideia principal do grafite, de ser subversivo, de ser ali, né, de protestar, de usar ali como um mural de protesto, num momento onde a gente está ainda... Não temos assim uma esquerda bem definida, uma direita bem definida, mas o que é cada coisa, sabe? E num momento de político que está tão triste, tão crítico para a arte, para quem faz arte, para quem faz cultura. Então você veja que como que as coisas acontecem, né? Num governo que é um governo de esquerda, foi um governo onde tomou uma atitude que não era esperada, talvez, e ao mesmo tempo a gente está hoje aqui degladiando ali entre direita e esquerda. Onde é que a arte entra entre direita e esquerda? Ela sempre entra. Ela sempre entra porque, primeiro, quando você domina, né, a arte de um povo, você domina a história, né? Uhum. A gente só sabe o que aconteceu nas cavernas porque estava pintado nas paredes, né? Então, antes da gente poder verbalizar ou escrever, a gente se comunica por arte. Por isso essa força do grafite, da pichação, né? Porque a gente lê imagens, né? A gente lê imagens. Essa é a força, essa é a energia. A galera da esquerda, né? Normalmente dá mais espaço. É uma coisa clara, é fato, né? Para uma diversidade de artistas e de arte muito maior. Sim. Né? Muito maior. Mas não deixa de ser humano, não deixa de errar também, né? De ter, né, seus vacilos. Eu acho que o que a gente elegeu nessa última eleição é o reflexo do que a gente precisa trabalhar no Brasil, né? De modo geral. Mesmo a esquerda, né, essas duas vias que estão se levantando aí, né, para a eleição, ainda não inclui o Brasil. Eu não vejo um negro, não vejo um indígena lá. Uhum. Sabe? Então essa falha está clara. Né? Você não vê arte indígena para todo mundo como deveria ser. Né? O negro, historicamente, vem se posicionando, né, de uma forma muito mais atuante na sociedade. Né? Porque o índio também foi tão massacrado, que nem esse lugar, né, a gente nem sabe que existe. Tem gente que fala que não existe mais indígena. Sim. Então é esse nível, né? Mas a esquerda também é ser humano e pode falhar. A gente tem que entender isso, e eu acho que foi essa decepção que rolou no governo Lula que fez eleger esse outro cara. Ou seja, a pessoa não pode errar. Pode errar sim, a gente vai falar sobre, né? A gente vai discutir sobre, a gente vai sentar, vai discutir para não aconteça de novo, mas pode se errar. É aí que a gente acerta as coisas, pô. Eu tenho 20 anos de carreira, eu erro muito, sabe? Dá dor de cabeça depois de pensar no que eu errei, né, no meu trabalho. Mas pelo menos eu sei que eu tô errando. A viagem é quando você nem sabe. Quando você nem reconhece o erro, né? Aí que é a viagem. Pô, eu acho que essa que é a viagem, quando você não reconhece o erro. Éder, você é religioso? Eu não. Não se identifica depois de passar pela Escola Jesus Cristo, ser expulso, hoje você não se identifica com nenhuma religião? Eu tenho espiritualidade, eu sou de Salvador, né? Eu tenho... Aquela que é de Salvador fala assim, o pessoal já sabe qual é de mim. Sou de Salvador, tenho minhas inclinações, né, para a matriz africana, mas eu não quero... ser de nenhuma religião, quero me manter aberto a conhecer, né? Estudo muitas religiões, sei do poder político das religiões, né? Mas, como toda religião, há um ser humano, há limitações,
né? Então eu prefiro me manter na sua divindade, na sua beleza, na sua pureza, né? Que é o trabalho do artista, né? Quando você ouve uma pessoa cantando ou a pintura na rua, você vê a parte divina da pessoa. Aquilo é a parte mais bela dela. Aquilo é o ápice dela. Quando você conhece a pessoa, você conhece o ser humano, as falhas, as dualidades. Sim. A gente volta de novo à política, das dualidades, né? Então, eu prefiro, para as religiões, conhecer a parte mais bonita dela, né? Antes de ser corrompida, né? Sim. Prefiro. Muito bem, mas, bom, você é pai também, né? Pai de uma menina de 12 anos. Sou. A paternidade mudou sua vida? Você consegue identificar um Éder antes e depois de ser pai? Com certeza. E como é ser pai de uma menina, né? Tem aí uma diferença. Zaya nasceu num lugar lindo, né? Na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Ela foi concebida lá, num lago muito lindo, né? E a gente veio morar em Salvador em 2009 para ela nascer em Salvador. Eu fiz questão disso. Eu falei, não, velho. Ela não vai nascer nos Estados Unidos, nunca. Eu sei do privilégio e do merecimento, da gratidão que eu tenho por nascer em Salvador, porque eu queria que ela tivesse esse cordão umbilical, que mesmo que morando fora, ela vai ser puxada em algum momento para ir para Salvador. Sim. E conhecer toda a sua essência, né? Então, Zaya é muito sagaz, né? Muito sensível, né? Adora teatro, gosta de música, estuda trompete, né? Tem personalidade forte, teimosa, eu acho que é igual o pai. Vou aproveitar a presença da Zaya para a gente falar um pouco de um assunto que era para eu ter falado mais no início, que é a questão da presença da mulher no grafite, né? Porque a gente tem aí uma arte de rua que era para ser uma arte democrática por ser de rua, mas que não é, né? Que ainda é muito machista, que tem massivamente uma presença masculina muito mais significativa do que a presença feminina, né? Conversando com mulheres grafiteiras, artistas visuais, a gente percebe que a reclamação sempre bate muito nesse mesmo lugar, né? Como que você trabalha isso dentro de você para que isso não interfira no seu trabalho, na sua arte, uma vez que você trabalha com a própria natureza, sendo essa natureza esse ser feminino também, né? Então, dentro de você, talvez você reconhece um aspecto feminino também dentro de você? Com certeza. Na época da escola, no ginásio, né? A galera sempre pensava que eu era gay, né? Sim. Por ser tão feminino, né? E você tinha problema? Não, até gostava. Sim. Porque as meninas ficavam mais perto de mim. Adorava isso. Sim, sim. Essa confusão, né? E tinha muitos amigos gays também. Eu nunca tive essa viagem, na verdade, graças aos deuses. Mas falando de rua, no livro, na verdade, mostra que tinha muito mais mulheres pintando antigamente. Parece que esse aumento da violência na rua, né, deixou mais raro, sabe, a presença da mulher na rua. Porque é difícil, né, uma mulher estar na rua e não ser abusada, de ouvir coisas, sabe, não se sentir segura, de ser alvo, de ser, tipo assim, se o cara pensar em roubar, vai roubar primeiro a mulher, né? Ela vai ser a pessoa mais vulnerável para ele atingir. Então, sem ter um grupo, né, eu creio que a mulher se sente vulnerável. Começou a acontecer ações onde as meninas começaram a se unir, né, para poder criar esses grupos, a dar workshop para elas mesmas, a criar eventos onde só elas pintem, para ter essa força. Então, hoje em Salvador, tem um grupo crescendo, sabe, de mulheres, tanto na pichação quanto no grafite. Comparando com outros lugares que eu tive recentemente em Manaus, ainda é muito pouco. Sim. Ainda é muito pouco, sabe? E eu creio que essa violência, né, assusta mesmo, porque assusta a gente. Né? O grafite é ainda meu passaporte. Mas entre grafiteiros, você acha que também há muito preconceito, muito machismo? Com certeza, né? A gente
sociedade machista, né? Eu tenho que ficar me policiando para isso também. Né? E essa é a coisa de ser pai, né? Eu me coloco no lugar de minha filha, o que é que ela vai passar, né? Tanto é que ela faz jiu-jitsu por isso. Sim. Porque eu quero ter a certeza, sabe, que se alguma coisa ela pode se defender, né? Uma situação de estupro. Porque um cara como uma figura que faz jiu-jitsu, o cara sai com, no mínimo, um braço quebrado, né? É difícil. Sabe? Eu tenho toda essa consciência, nunca quero que aconteça, né? Vou resguardar ela, politizar ela, conscientizar ela para ela não se colocar em lugares, né, onde ela pode ser atingida, mas se acontecer. Então, entre a comunidade de grafiteiros, com certeza, poucos grafiteiros gays são assumidos. Sim, é verdade. Eu fico imaginando Kate Haring em Nova York, né, naqueles anos, onde era muito macho, né, ser grafiteiro, ser, né, tagger, e o cara era gay, Sim. Sabe? Eu fico imaginando ele naquele momento, porque se agora ainda é assim, imagina naquele momento, né? Então hoje a gente tem grafiteiros, grafiteiras, transgênero, se assumindo, gays, aqui em Salvador também, e ainda rola polêmica de querer cancelar o cara, ou a figura, porque é gay, entendeu? Então, eu vejo pelo menos essa discussão acontecendo. Sim. O livro tem essa consciência, né? A gente fez questão de convidar a maioria das meninas de Salvador, das mulheres de Salvador, para fazer parte desse livro, sabe? Porque nos outros livros houve essa falha, Sim. Mesmo sendo de mulheres fazendo esses livros. E tem uma outra questão, Éder, porque você estava falando, por exemplo, das chegadas ali da repressão policial mesmo, né, das situações que se já passou e da coisa da diferenciação, o que é picho, o que é grafite. Mas se a gente pensar os grafiteiros, né, sendo uma arte de rua, é uma arte muito feita pelas pessoas pretas. Você é um homem preto de pele clara. Você sente, por exemplo, a diferença de você como grafiteiro, como artista, e um outro colega seu com uma pele mais retinta, mais escura? Esse preconceito de pessoa para pessoa? Existe, né? Existe, mas eu vejo mais... Primeiro, a primeira impressão, claro, a pessoa mais retinta vai ser logo julgado. Pela primeira impressão. Antes dele abrir a boca, vai ser logo julgado, né? Mas quando eu abro a boca, né, ainda aí baixa-se a guarda. Sim. Sabe? Aí eu consigo botar o passaporte artista, sabe? Que é um outro passaporte também que te coloca em certos lugares, né? Inevitavelmente. Posso transitar em alguns lugares, mas eu tenho essa plena consciência, né? De que é esse passaporte artista, porque eu não me enquadro no padrão, sabe? Isso choca, Aí as pessoas querem logo enquadrar você como artista para poder te aceitar. Você é músico, é dançarino. Você tô vendo que você se veste diferente. Chega logo assim, porque eu tô aqui em dúvida, né? Eu aceito, você não aceito. Sim. Mas se você falar que não, você passa pela blitz como todo mundo. É verdade. É verdade. Eu paro em blitz e o cara me pergunta logo, você é artista? Sim. Você é músico? Eu falo, não, velho, eu sou artista visual. Pode passar. Mas rola esse enquadro, sabe? Rola esse enquadro. E com certeza, com o relato dos meus amigos pichadores, né, por ser preto, o enquadro é outro. O cara chega logo na voadora mesmo, dando de botina na cara. Esse é o tratamento na rua pra gente preta. A gente está chegando ao final e tem uma pergunta clássica que eu sempre faço aqui no Cidadão Quem, que é: o que é política para você? A política é ciência, né? Acho que essa arte, a ciência da negociação. Né? E aí que eu digo que não há como ser totalmente esquerda, nem ser totalmente direita, nem centro, sabe? Tem que ter um pouquinho de cada coisa ali. Esse compensar. O ser humano não é um lado só. É essa dualidade que a gente sabe? A gente tem que aceitar que a gente vacila. Né? A gente vacila às vezes, né? A gente não é sempre correto. A gente vacila. E aceitando essa dualidade, né? Que eu acho que a gente volta de novo também para o conceito do trabalho, que a gente nega o lado animal do ser humano. Sim. Né? A gente nega o lado animal do ser humano.
E quando você nega, você nem trabalha aquilo, porque você está negando, não está nem trabalhando aquilo. Quando você assumir que você tem aquele lado, né, aquelas paixões, aquelas emoções, você consegue trabalhar. Então, eu acho que a política é isso, sabe? É você conseguir negociar isso. Você já pensou em ser vereador, por exemplo? Se a gente for discutir uma política que for mais diversa, que não focar só na ambição do ser humano, né, desse mal dividido dinheiro para 1% da população, e os 99% vai trabalhar para essa 1%, a gente pode conversar sobre, né, uma chance. Eu imagino que Gil passou por isso também. Né, quando ele... Sim. Mas não me vejo vereador. Mas aqui você vai virar, sabe o quê? Presidente do Brasil. Que a gente faz isso com os nossos entrevistados, para a gente fechar. A terceira via. Então, Éder Muniz, se você fosse presidente desse Brasil, qual seria a sua bandeira principal? Qual seria seu primeiro movimento? Eu vou pedir apoio para os universitários. Eu estou aqui no sebo, né? E vejo ali Paulo Freire, sabe? Boa! Vejo ali Paulo Freire ali no livrinho ali, no cordel. Acho que a gente tem que ir na base. Tem que ir na história. A gente não conhece a nossa história. É sério. Eu vim de escola pública, a gente sabe sobre a Revolta Francesa, mas a gente não sabe com profundidade, com propriedade sobre o 2 de julho, sabe? Então, estou falando de educação. A gente tem que ir na educação. A gente tem que ir nessa base aí, porque dessa consciência a gente vai conseguir mudar a cultura, as pessoas vão se envolver mais na política, vão acompanhar o político, né? Vão ler. Você pode ter religião, mas se você não souber interpretar, não vale de nada, você vai ser manipulado. Então, a gente está falando tudo de educação, sabe? Vai criar uma energia que as outras coisas vão começar a andar. Os bairros vão ter mais órgãos de cultura, porque as pessoas vão ter consciência, vão reivindicar isso. Área de lazer. Então, eu acho que o lugar é ali. Quando eu estive na escola, que saí em 2001, quando eu saí da escola, já era decadente. E hoje? Hoje há um desespero, ou seja, falta de esperança, né? Os alunos, os professores estão sem o poder de sonhar. E aí a violência está lá em cima, né? A galera se entregando para o tráfico de droga porque está desesperado. A gente voltou a roubar ônibus, velho. Roubar ônibus para vender por R$20 um celular, R$50, sabe? Então tudo isso, essa falta de consciência, né? Então minha ação é educação. Muito bem. Éder Muniz, obrigada pela presença aqui. Toda a equipe. Que prazer bater esse papo. Já conhecia seu trabalho, já tinha visto algumas vezes, mas ainda não tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo. Obrigada por compartilhar um pouco sua história aqui com a gente. Maravilha. Obrigada a você aí que está do outro lado por assistir, acompanhar aqui o Cidadão Quem, sempre com convidadas diferentes, entendendo um pouquinho sobre o posicionamento de cada um, sobre a trajetória de cada um e falando de política, mesmo sem falar diretamente de política. Afinal de contas, passo para você essa pergunta: o que é política para você? Fique com essa aí, a gente se encontra numa próxima. Tchau, gente.